Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais uma edição do Jornal Toda Hora. Sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora você fica muito bem informado. E olha só, a gente começa falando sobre o clima. O outono é conhecido pela diminuição do sol e aumento da umidade relativa do ar. E apesar da queda na temperatura nesta semana, pelo menos em São Paulo, já dá para sentir uma mudança no tempo. Vamos acompanhar mais informações com uma especialista em meteorologia do tempo, a Maria Clara Sasaki. Por enquanto, apenas o Rio Grande do Sul está com temperaturas tão elevadas a ponto de ser classificado como veranico, que é quando a temperatura máxima fica perto das temperaturas que normalmente são registradas no verão, mas isso tem acontecido aí entre o outono e o inverno, e é isso que caracteriza o veranico. Por enquanto, como eu falei, só o Rio Grande do Sul está sob esta condição, mas as outras áreas do Brasil estão passando também por um período de tempo seco e temperaturas acima da média. E a tendência é que essas temperaturas subam ao longo dos próximos dias. A partir da semana que vem, o calor se intensifica também entre Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, metade sul de Minas Gerais e no centro-oeste do Brasil. E estas áreas também podem entrar aí no que a gente chama de veranico. E olha só, as bonecas super realistas chamadas de bebês reborn têm gerado muita polêmica. O trabalho de artesãs, inicialmente direcionado às crianças, tem atraído agora os adultos, na maioria mulheres. Elas são bonecas com preços muito altos, que podem chegar a R$10 mil. A questão que fica é até quando será que é um divertimento ou um comportamento duvidoso que demonstra fragilidade emocional, por exemplo? Trocar de roupa, fralda e dar mamadeira com frequência é sadio? A psicóloga Rafaela Schiavo traz uma análise sobre o assunto. Muitas mulheres hoje estão assumindo que tem em sua casa bebê reborn. E não é da sua filha mais nova, mas sim dela mesma enquanto adulta. E a maioria dessas mulheres, elas têm esses bebês por apenas apreciar a arte, gostar do tipo da boneca. Algumas são pessoas que são colecionadoras e muitas pessoas colecionam muitas coisas. Tem pessoas que colecionam moeda, pessoas que colecionam copos, garrafas, enfim. Existem pessoas que colecionam bebês reborn. E como elas têm esses bebês e gostam de trocar de roupa, né? Às vezes até sair com um boneco, isso pode causar um espanto na sociedade que atribui a bonecas, né, a crianças e não a adultas. Mas no caso, a gente não pode entender que essas mulheres têm algum tipo de problema de saúde mental apenas pelo fato dela ser colecionadora ou dela gostar desse tipo de arte e ter como um passatempo ali ela ter essa boneca e às vezes trocar e cuidar ali daquela boneca. No entanto, quando a gente vê uma mulher que ela exerce uma maternidade de fato, ela acredita que é mãe daquele bebê reborn, né? Por mais que ela entenda que ele não tem vida, mas ainda assim se vincula com aquele objeto, pode ter muita coisa envolvida, pode ter algum trauma, ela, por exemplo, pode ter tido uma perda gestacional, ela pode ter um desejo frustrado de não ter sido mãe. Então, alguma questão emocional aí pode estar envolvida. E claramente, então, esta mulher, neste caso, não são todas, lembrando que a maioria são colecionadoras, é um passatempo. Mas nesses casos mais específicos, então, de questões emocionais, de vinculação com o Baby Reborn, então aí a gente precisa encaminhar essas mulheres para um profissional da psicologia e eu recomendo que seja sempre um psicólogo perinatal, que é o profissional mais indicado para entender aquele caso e ir trabalhando essas questões emocionais direcionadas para o caminho certo. Se é um luto, para a elaboração do luto. Se é para uma frustração, como lidar com aquela frustração. Então aí esse profissional ele vai encaminhando para o caminho certo. Então as pessoas que de fato, né, vão precisar de um acompanhamento psicológico são poucas, tá? E inclusive a gente pode utilizar o bebê reborns em algumas técnicas de psicologia tranquilamente aí com pessoas para práticas, enfim, treinamentos, muitas coisas.
Bom, e essa edição do Toda Hora fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Às 15 horas, o Caio Veríssimo volta para te manter bem informado. Até mais!